Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui vou estar falando como organizar aí uma banda, formas, né, de organizar uma banda em poucos canais, né? Embora para alguns seja algo bem simples, tem pessoas que têm muita dúvida nisso. Às vezes me perguntam, né, se uma mesa de 16 canais é o suficiente para uma banda e tal, e a resposta é depende, né? Depende do que você está querendo, mas assim, dá para organizar bem e dá para fazer um trabalho bem legal com uma mesa de 16 canais. Então eu peguei a interface aqui da XR18 como exemplo, mas só um exemplo mesmo. Não estou falando da mesa em específico, tá? Nesse caso aqui ela é 18, né? Ela tem mais o auxiliar aqui que tem um canal estéreo, mas eu não vou estar utilizando ele, tá bom? Então eu vou estar falando aqui só dos 16 canais mesmo, tá? Então daqui para cá. Então eu trouxe alguns exemplos, tá? Práticos que não precisam ser uma regra, mas é para apenas dar uma ideia aí de como administrar isso. E o instrumento que mais vai fazer ser de uma forma ou de outra, vai influenciar muito aí na forma como você pluga os instrumentos é a bateria, porque é ela que vai consumir a maior quantidade de canais. Então vamos lá, levando em conta, lógico, os exemplos que eu estou trazendo aqui é de uma banda simples, tá? Que tem na igreja. Então, bateria, baixo, violão, guitarra e teclados, tá? Então, eu sei que vai ter lugares que vão ter desafios maiores aí. Às vezes vai ter um instrumento de sopro, às vezes vai ter instrumentos duplicados, tipo dois violões, duas guitarras, dois teclados, né? Tá bom? Mas assim, vocês vão ver que o exemplo, eles, lógico, né? Ele cabe, tá? É só a gente raciocinar aqui. Lógico que eu não tenho como trazer todas as variáveis aqui, tá bom? Então eu estou partindo aqui de uma banda simples, tá bom? Mas aí você vai ver que eu vou diminuindo a quantidade de canais e como diminui a quantidade de canais, vai sobrar canais, daí dá para você pensar em colocar mais coisas, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui eu coloquei a bateria full, tá? Então você vê aqui que eu tenho bumbo, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, tom 3, que é o surdo, tá? Over L, over R, tá? Logicamente que aqui eu não estou colocando aquela opção de uma bateria de 3 tons, né? Porque já começa a ficar inviável, né? Se tem uma mesa de 16 canais, então não seria viável colocar uma bateria com 3 tons mais o surdo. Mas dá também, se for o caso. Mas aí você tem que sacrificar mais alguma coisa lá na frente. Então vamos lá, tem uma bateria full aqui, tá? Que dependendo aí de você não consome muitos canais depois dela, da bateria, dá pra fazer com ela, tá? Então vocês veem aqui que eu coloquei o baixo, tá no próximo canal, tem um canal de violão aqui, um canal de guitarra, um canal de teclado em estéreo, tá? Como é pra ser. E aí me sobrou mais 3 canais de vozes aqui, tá? Então se sua banda não tem muita voz, tem ali 3 vozes, dá pra fazer tranquilo aí uma bateria full, tá? Então tudo é uma questão de prioridade e formato, né? Então qual que é o formato, como é que você usa aí? Então aqui eu deixei 3 vozes, tá? Aí no caso tem que ter uma voz aí pro pastor, né? Que for pregar e tal. Então vai ter que usar uma desses 3 aqui para fazer também a voz do pastor, né? Dependendo do caso, não é nenhum problema usar um microfone para as duas funções, né? Tanto para música quanto para pregação. Mas tem lugares que é problema. Então, se for um problema aí, então seria um microfone pro pastor, aí sobra 2 microfones para voz. Tá bom? Então, essa aqui é a forma da bateria full, tá? De estar ligando aí nesse formato, tá? Meu segundo formato aqui, eu vou enxugando a bateria, tá? De acordo com os formatos e vou aumentando as opções lá na frente. Passando por exemplo 2 aqui, então eu enxuguei mais 2 canais da bateria, tá? Então o que que eu fiz? Eu tirei um dos tons e tirei o chimbal, tá? Então vamos lá, agora eu tenho um bumbo, caixa, tom 1, tom 2, que é o surdo, mais os overs, tá? E os overs captam o chimbal, tá bom? Então já usei muito esse formato, uso até hoje, sem ter o microfone de chimbal ali close, que é legal ter, mas também se não tem não é nenhuma tragédia, tá? Os overs eles pegam de boa ali o mic do chimbal. Lógico que você não tem como planear ele, dar uma destacada maior nele, mas assim, ele vai sobressair de boa, sem problema algum, tá bom?
Então aqui eu tirei dois microfones aqui, continuei com baixo, violão, guitarra, teclado, dois canais. E com isso, agora eu tenho 5 canal de vozes. Você vê como desafogou bem aqui. Só o fato de eu ter administrado dois microfones aqui da bateria, vocês veem que como desafogou bastante aqui a parte da voz aqui na frente, tá? E levando em consideração que tirando o chimbal, eu tô com todos os meus microfones close aqui. Então tem que isso quer dizer? Eu tenho microfones aqui para cada peça. Então eu tenho o bumbo, a caixa, tenho os dois tons, os tom e o surdo, né? Que é um formato bem usado aí de bateria, e mais os overs, né? Então posso considerar aí que eu tenho uma bateria praticamente toda microfonada por completo, praticamente, tá? Levando em consideração que o chimbal também é um prato e os overs ali é uma função de pegar prato, tá? Então é um formato muito bom, tá bom? Então, eu tenho 5 vozes aqui na frente, uma dessas vozes posso fazer para o pregador, ainda sobram 4 vozes, tá? Uma outra coisa, assim, se você tem uma mesa que ela é 16 canais, tá? E você também tem uma igreja, o local é meio pequeno e tal, né? Então, às vezes eu vejo muito grupo de louvor, o pessoal quer colocar às vezes 10 pessoas para cantar de uma vez só e tal, muitas pessoas. E assim, isso tem várias coisas que implica, né? Uma é quantidade de canais, né? Espaço no altar, primeiramente, né? Às vezes fica todo mundo aglomerado lá. Depois, outro problema que poderia ter é conectividade aí da mesa de som, né? E tudo é quantidade, né? Então, quantidade de canais da mesa, quantidade de microfones, enfim. Outra coisa também é a questão da técnica, né? Que não é o escopo do vídeo, mas assim, isso é uma coisa que importa também, né? Porque se você não tem um grupo que tem divisão de vozes toda bonitinha, todo mundo cantando, fazendo a sua função, abrindo voz, tal, se for desse jeito fica muito bonito. Agora, se o grupo não tem esse estudo ainda, essa maturidade e tal, todo mundo lá cantando, um fazendo a voz em cima do outro e tal, quanto mais você tem voz, mais fica embolado o seu som. Tá bom? Então, pô, mas Hudson, tenho 10 pessoas que cantam, tenho 15 pessoas que cantam. Faz escala e vai alternando essas pessoas. Ok? Outra coisa também que dificulta aí para quem é técnico de som na igreja é que quanto mais microfones você tiver funcionando aí, mais vai dar feedback, né? Que é a microfonia, né? Mais difícil de você ficar administrando. Quanto mais microfone em cima do altar ali que você tiver, é mais difícil de administrar esses microfones, né? Então, aí você sempre tem que ficar sacrificando um microfone para enaltecer outro, né? Então, a pessoa tá fazendo a voz principal, vou subir. Aquela pessoa tá fazendo backing, vou descer o microfone dela um pouco. Aí trocou quem vai cantar a voz principal e quem vai fazer back. Você vai ter que ir lá e mexer de novo nesses volumes. O louvor inteiro ali mexendo, né? Porque se a gente for só ficar tirando o microfone ali, matando frequência, né? Seu som vai ficar muito ruim com o tempo, né? Então, para a gente ter um som com qualidade, com um volume bom, também essa questão da quantidade de microfone, ele interfere bastante aí, tá bom? Então, isso aí é as diquinhas aí sobre microfone. Então você vê aqui que faltou 5 microfones. Faltou não, eu adicionei 5 microfones aqui, tá? Então vamos por exemplo 3. Exemplo 3 eu enxuguei a bateria mais um pouquinho, tá? Então eu coloquei aqui, ó, que eu fiz, meu over tava em estéreo, tá? E agora eu coloquei ele em mono para conseguir ganhar mais um canal. Então bumbo, caixa, tom, surdo e um over só que fica no meio da bateria. Aí com isso eu continuo baixo, violão, guitarra, teclas em estéreo. E aí eu continuo com as minhas 5 vozes aqui. Só que eu adicionei um canal aqui que para algumas igrejas é importante, tá? Que é o canal do PC, né? Às vezes tem um computador lá do lado lá que você precisa passar alguma música. Opa, chutei o microfone aqui. Você precisa passar alguma música. Ou alguém vai dançar um teatro, um ministério de dança, alguma coisa assim. Você tem que ter uma música que vem do computador, né? Um celular e tal, com um cabinho. Então é interessante ter este canal aqui, tá? Por exemplo, se fosse a XR18, seria interessante jogar ele no auxiliar. Mas como a gente está falando de uma mesa do modo geral, por exemplo, a DL16, eu não tenho esse canal a mais aqui, tá? Então eu tenho que me virar com os 16 canais aqui. Então eu adicionei mais um canal aqui para o PC. Mas isso aqui é só uma dica, tá?
Pode ser que você não precise desse canal, pode adicionar uma voz aqui. Ou então, eu tenho 2 violões, eu adiciono o violão aqui, né? Enfim, é só para vocês terem uma ideia aí, tá? E outra coisa também que é legal, assim, nas teclas, por exemplo, tem tecladista que usa mais de um teclado. Às vezes usa 2, 3 teclados, né? Então, se a gente for pensar que todos eles são em estéreo, olha a quantidade de canal que eu ia ter que fazer aqui, né? Então, o que eu vejo muito pessoal usando até no meio profissional? Eles adicionam uma mesa analógica lá no altar, onde, e assim, pode ser uma mesa simples mesmo. Tipo, tô com uma Behringer aqui que eu puxei. Vamos supor se fosse uma mesinha simples assim, é até mais simples que essa, mas aqui que eu tenho, ó, tenho 4 canais aqui. E aqui tenho mais 2 canais estéreo, né? Então aqui, por exemplo, eu já consigo ligar 2 teclados em estéreo, tá? Então eu ligo um teclado aqui nesses 2 canais, outro aqui. Se eu precisar ligar um terceiro, esse canal aqui eu consigo fazer, que ele tem um input LR aqui. E aqui é a mesma coisa. Então vamos supor, liguei 2 teclados aqui. Aí, aqui eu faço a mix, né, desses 2 teclados, né? Posso até dar uma equalizada aqui e tal. Lembrando que se está em stereo fader aqui tem que andar caminhar junto. Aí vai sair 2 canais na saída da mesa. Esses 2 canais eu envio para a mesa principal de som, né, a digital. Então a mesa digital vai estar recebendo só 2 canais, só que lá tá vindo o sinal dos 2 teclados, tá? Daí fica até mais fácil nivelar o volume dos dois, lógico que isso também vai ficar um pouco na mão do músico, né? Se a mesa estiver lá com ele. Pode ser que sua mesa fique com você lá atrás também. Mas se é um músico meio que sabe o que tá fazendo, você pode até deixar com ele essa mesa. Geralmente é assim que eu vejo esse formato, né? O músico fica com a mesa. Mas você vê que vai dar problema, deixa ela com você aí atrás. Tá? Então você consegue nivelar o volume dos 2 teclados lá na mesa analógica para chegar aí os timbres no volume certo para você na mesa digital. E você controla aqui o volume dos teclados no mesmo canal. Tá? Isso com o teclado funciona bem legal, tá? Porque no modo geral você consegue comprimir, equalizar aí, tá? Fazendo um geralzão do teclado. Porque o teclado geralmente já vem com som bem pronto, né? Não precisa ficar fazendo tanta coisa, a não ser que seja um teclado bem ruim, mas caso contrário, dos intermediários aí pra cima ele já vem com o som bem pronto. Então você vai só ali dar uma equalizadinha pra ficar mais interessante, uma comprimida e show de bola. Tá bom? Agora no exemplo 4, eu enxuguei um pouquinho mais a bateria ainda, tá? Então nesse caso aqui é só se você precisa realmente de mais canais mesmo, tá? Eu tenho o meu bumbo aqui, caixa, e o meus overs LR tá fazendo a função aí de captar os pratos e os tons, né? Daí nesse caso na equalização lá você não vai cortar tanto, né, no low cut ali dos pratos, vou deixar para não matar o som dos tons, tá? Aqui eu faria essa microfonação funciona? Funciona, tá? Vai depender de muita coisa, tá? Vai depender ali da afinação da bateria, né? Como é que ela tá soando ali, da pegada do músico e tudo mais, mas enfim, se eu tivesse canais sobrando aqui não faria não. Aí segue normal aqui baixo, violão, guitarra, teclas em estéreo, né? Então vocês veem aqui que eu continuo com as minhas 5 vozes, tá? Adicionei o PC aqui e você vê que já sobrou um canal aqui, ó, 16 tá sobrando. Tá, então, tem um segundo violão, ligo aqui. Preciso de mais uma voz, tem um canal aqui, tá? Então, você vê que já começa a enxugar aqui, deixar sobrando aqui um canal. É o que eu falei, eu não deixaria menos bateria para deixar um canal sobrando, tá? Embora seja sempre bom uma sobra, mas esse sacrifício da bateria não faria não, eu voltaria pro exemplo anterior, tá? Pelo menos aqui, ó, com um over pelo menos em mono, mas eu tenho ali as funções separadas, né? Mas se precisar de um canal a mais ali, tem essa opção aqui, tá? Seguindo mais um exemplo, pro último que eu fiz aqui. Esse aqui é o mínimo que eu considero aceitável, assim, para na igreja ter para microfones de bateria. São 3 microfones, então tem um bumbo, caixa e um over em mono, tá? O exemplo anterior, o over estava em estéreo. Nesse aqui eu tô pegando ele em mono, então a função dele é pegar os tons e pegar os pratos, tá? E bumbo e caixa, separadinhos ali. Aí com isso eu continuo aqui baixo, violão, guitarra, teclas.
5 vozes, o PC aqui, que vem do computador, e sobrou 15 e 16, tá? Então falo sobrou, que não é pra sobrar, né? Sobrou assim, né? Ah, Hudson, tem um violão a mais pra ligar, como eu falei antes, né? Minha guitarra a mais, ou então, eu quero ligar minha guitarra em estéreo. Posso pegar o exemplo anterior, 2 canais pra guitarra, né? Enfim, teclados, já dei aquela dica da mesa, né? Analógica, né? Geralmente as igrejas sempre tem uma mesinha analógica aí sobrando, que era a mesa antiga e tal. Dá pra fazer. O teclado é uma coisa meio comum que se faz aí no mercado, tá? De resto é melhor tá tudo plugado aqui mesmo, tá bom? Então essa é a dica aqui para quem tem poucos canais, né? Tem uma mesa 16 canais não é o fim do mundo, dá para trabalhar com ela bem legal, tá? Se você quem tem banda assim mais enxuta, por mais que nem eu tava trabalhando lá com uma X32, sobra bastante canal, enfim, você não vai usar os 32 canais. Lógico que tendo canal a mais, você consegue fazer umas brincadeiras, tipo duplicar canal, né? E ter canal de sobra para trabalhar, isso é legal, mas não é o fim do mundo também você ter uma mesa de 16 canais, tá? Dá para trabalhar tranquilamente, só sabendo administrar os canais aí, tá bom? Um abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo.